Vilber trazendo os destaques do setor de segurança. Nós iniciamos o setor de segurança de hoje com cumprimento de mandado de prisão na cidade de Benedito Novo, onde a guarnição policial realizava uma barreira ali na entrada da rua Belo Horizonte, quando avistou um Gol ultrapassando em faixa contínua na rua Leopoldo Koprovski. O veículo foi abordado cerca de 200 metros à frente. Os ocupantes demonstraram nervosismo, mas na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Durante a abordagem, descobriram que um homem tinha um mandado de busca e apreensão. Ele foi informado sobre seus direitos, algemado, levado ao Fórum de Timbó e posteriormente entregue à Delegacia de Polícia Civil para a determinação da sua detenção. Até o momento nós não temos o motivo, desse mandado de prisão, mas com certeza, assim que tivermos essa informação, também repassaremos através dos nossos grupos de jornalismo e redes sociais. Ontem, por volta das 10h30 da noite, os bombeiros voluntários de Indaial atenderam uma colisão de carro contra um muro na Avenida Brasil, no bairro Rio Morto. Com a chegada da equipe no local, foi confirmada então a natureza da ocorrência, que se tratava de uma colisão de um carro contra o muro, onde o homem foi conduzido para o Hospital Beatriz Ramos com ferimentos leves. O veículo aí aparentemente um Fiat Strada. Trabalharam no local bombeiros de Indaial e polícia militar. E aqui em Timbó, um aluno foi detido com faca dentro da escola. Incidente que aconteceu ontem na Escola de Ensino Fundamental Clara Donner, no bairro Dona Clara, quando um aluno entrou nas dependências do colégio portando uma faca. O episódio, claro, gerou grande preocupação entre pais e responsáveis que agora temem pela segurança de seus filhos no ambiente escolar, inclusive essa que é o tema, Esse que é o tema da nossa enquete aí do dia de hoje. Os pais estariam insatisfeitos com a falta de comunicação e clareza por parte do educandário. Aí teve um áudio também ontem que rodou o WhatsApp, Rodou os grupos com aparentemente uma estudante mandando um áudio aí falando sobre a situação, que esse aluno estaria com uma faca, teria ameaçado uma professora, chegou inclusive a apontar a faca para essa professora e que o diretor da escola teria interveio aí na situação, intervindo e conseguiu parar a ação do estudante, desse aluno. Então, esse áudio aí rodou muito os grupos de WhatsApp, são informações extraoficiais sobre essa situação, mas a informação é que temos, mesmo que extraoficial, é que o aluno teria inclusive ameaçado uma professora dentro do colégio com essa faca e detido graças à ação do diretor da escola, que não se tornou aí uma situação pior ali no Colégio Clara Donner. A escola publicou uma nota de esclarecimento e eu vou ler na íntegra essa nota aqui de esclarecimento da Escola Clara Donner. Diz o seguinte: tendo como princípio norteador a parceria que escola e família possuem pela educação e formação integral dos estudantes e dos indivíduos a serem inseridos numa sociedade justa, ética e coerente, e com base nos pilares que alicerçam o funcionalismo público, que são a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com todas as pessoas que transcorrem o nosso caminho, venho esclarecer, comunicar e tranquilizar nossa comunidade a respeito de um fato ocorrido no dia de hoje, no período vespertino. Lembrando que o fato ocorreu no dia de ontem, a nota é do dia de ontem, certo? Onde a medida de segurança adotada pela gestão escolar de nossa unidade de ensino foi burlada, possibilitando que um aluno estivesse em posse de uma faca. A gestão imediatamente interviu, recolheu o utensílio e conduziu o aluno para a diretoria para serem adotadas as medidas protocolares. Diante desse fato ser considerado anormal, coube à escola adotar as medidas cabíveis, dessa forma acionando o Conselho Tutelar, Polícia Militar e família do aluno,
também registrando a ocorrência e tomando todas as providências para que toda a comunidade escolar possa estar em segurança. Nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer fatos, entendemos e compreendemos a angústia de todos, as dúvidas são naturais e por esse motivo pedimos para que sempre procurem se certificar das informações, evitando notícias falsas, inverídicas ou distorcidas. De toda a certeza que sempre que houver qualquer risco à integridade física, intelectual ou mental de algum aluno, vocês familiares serão os primeiros a serem informados. Sem mais, reitero protestos de estima, consideração aos familiares e sempre estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Foi a nota divulgada pela Escola Clara Donner. As autoridades ainda não divulgaram mais informações sobre as motivações do aluno ou seu estado atual. Pois é, esse áudio que circulou aí nas redes sociais, enfim, a gente vamos colocar um trechinho só. Não tem identificação da aluna, mas a princípio dá a entender que é uma aluna enviando um áudio para sua mãe, esperada aí com a situação que aconteceu. Vamos colocar só um trecho aqui do áudio para você acompanhar um pouquinho do desespero dessa aluna ao enviar um áudio aí para sua mãe. Mãe, hoje foi muito horrível, mãe. O Davi, ele brigou, não sei com quem, com a dona Adriana. Ele pegou uma faca mais grande. Sabe aquelas que a gente tem em casa, as criaturas? Ele botou a dona Adriana no chão. E ele mirou bem na barriga dela, mãe. Ele matou a dona Adriana na sala. O diretor, ele pegou, ele pelo pescoço assim por trás. E aí ele tentou acertar o diretor e foi no meio da sala. Ele tava conversando com ela e aí ele entrou correndo na sala, correndo. E ele pegou. Pois é um trecho, né, Júlia, do que supostamente teria acontecido com base na versão dessa menina, que a princípio está aí desesperada, mandando um áudio para a sua mãe, contando o que aconteceu. Então, isso é o que circulou nas redes sociais, nós só estamos reproduzindo aqui aquilo que aconteceu nas redes sociais, mas obviamente que as investigações da Polícia Militar chegarão aí aos fatos que aconteceram lá na escola. Com certeza a polícia já está investigando esse caso, né, para saber quais que foram aí qual que foi a motivação deste aluno em levar uma faca para o colégio, em ameaçar aí professor, diretor, enfim. E assim que nós também tivermos mais informações do caso, nós vamos repassando com certeza para você, ouvinte da Rádio Cultura. Olha, a gente também vai falar aqui sobre o júri, né, do Evânio Prestini, que aconteceu ontem lá na comarca de Gaspar, que acabou condenando o motorista do Jaguar, né? Para você que talvez não lembra do que aconteceu lá em 2019, Evânio Prestini matou 2 garotas e deixou outras 3 feridas depois que o seu carro colidiu contra o carro das meninas ali na BR-470 em Gaspar. Na ocasião, o Evânio estava bêbado e o caso repercutiu muito, primeiro pelo fato de ser um empresário, dirigir um Jaguar, estar alcoolizado e matar 2 garotas ao volante. Então ontem nós tivemos o tribunal do júri, né? 5 anos depois desse acidente, nós tivemos o tribunal do júri na comarca de Gaspar, um embate, né, entre acusação e defesa no dia de ontem. Então o júri aí foi extenuante, foram praticamente 15 horas de júri, né, para todos que estiveram lá acompanhando, familiares das vítimas, inclusive as vítimas sobreviventes também estiveram lá. Foi apresentado depoimentos de testemunhas, provas. Chamou a atenção também uma prova ali do Ministério Público apresentando o que foi encontrado dentro do veículo do Evânio naquele dia, né? No porta-malas foi encontrado praticamente foram 3 garrafas de vodka,
energético, copos, tudo isso encontrado no porta-mala do carro. O Ministério Público levou isso lá no Tribunal do Júri também como parte de suas provas, até para corroborar com a tese de acusação que buscava a condenação do réu por 2 homicídios tentados, ou melhor, 2 homicídios consumados com dolo eventual e 3 homicídios tentados, né? Então, e mais o crime de dirigir veículo automotor alcoolizado. Por sua vez, a defesa buscava desqualificar o homicídio consumado doloso para o homicídio culposo no trânsito, onde a pena é inferior, ou até mesmo aplicar a inexistência de culpa nesse caso, né? Então, foi marcado pelo embate dos advogados. Tivemos a informação ontem também no júri de que 11 advogados passaram por esse processo, foram contratados nesse processo, até o corpo de advogados aí que atuou no dia de ontem, inclusive uma dupla de peso que atuou aqui no processo dele, doutor Jaraguá, também, né, o doutor, conhecido aí, o doutor José, conhecido como doutor Jaraguá, e o doutor Roberto, também advogado aí do réu. Uma dupla de peso ontem, trouxeram embates calorosos aí com a acusação, que por sua vez também fez aí um brilhante tribunal do júri, doutor Augusto Zanelato Júnior, o titular lá da 2ª Promotoria de Gaspar, e também o doutor Ricardo Paladino, que estava lá como promotor assistente, e fizeram também um ótimo trabalho aí nesse tribunal do júri. Tiveram algumas intercorrências, né, durante o júri, como por exemplo, uma pessoa da plateia acabou sendo expulsa depois de uma manifestação no meio lá no final de uma fala da defesa, onde ia para os votos aí dos jurados, né, para a fase de votos, uma manifestação lá da plateia chamando o Evânio de assassino. Essa pessoa teve que ser retirada do fórum, não voltou mais para o fórum por conta dessa manifestação, mas a única assim, intercorrência do público que aconteceu aí na situação. No mais, o júri aconteceu da melhor forma possível e ao final, então, o réu, o Evânio Prestini, foi condenado por 2 homicídios consumados com dolo eventual e 3 lesões corporais, sendo 2 leves e uma grave, né? Então a defesa conseguiu mudar a tese aí de tentativa de homicídio para as vítimas sobreviventes para lesão corporal, aí votado pelos jurados. Ele foi condenado a 8 anos de reclusão em regime fechado, então, por esses 2 homicídios consumados e 3 lesões corporais, 2 leves e uma grave, 6 meses e 20 dias de detenção pelo crime de dirigir alcoolizado e mais 2 anos e 6 meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Então essa foi a pena do réu. Por que ele não saiu de lá preso, né? Primeiro porque ainda tem prazo recursal. Ainda ele pode entrar com recurso dessa decisão, o que eu acredito que não vai acontecer, até por conta da entrevista, da conversa que a gente teve depois com a defesa, né? E com a própria promotoria. A defesa satisfeita com o resultado do tribunal do júri e a promotoria, por sua vez, também se demonstrou satisfeita, pelo menos não demonstraram interesse em entrar com recurso desse resultado aí do tribunal do júri. Então, ele ainda tem esse prazo recursal, ele cumpriu o processo inteiro solto, apesar de cumprindo medidas cautelares. Então, a juíza não entendeu que ele deveria sair de lá preso. Então, ele pode ainda esperar esse prazo até o trânsito em julgado, até esgotar o prazo recursal, pode cumprir em liberdade. Só que tem um porém, né? Este empresário, este réu, ele ficou preso 5 meses. Logo depois do acidente, foi preso, ficou preso 5 meses e foi solto. Então ele está aí há 5 anos, 4 meses e pouquinho, cumprindo medidas cautelares. Entre essas medidas cautelares estão o recolhimento noturno e também os finais de semana, né? Que não pode se ausentar de casa. Esses dias ainda vão ser computados como detração da pena, ou seja, as horas, o tempo que ele cumpriu as medidas cautelares, o recolhimento noturno
e o recolhimento de final de semana vão ser descontadas da pena total. Então, na verdade, esses 8 anos vão ser reduzidos aí para 7, 6 anos, enfim. Aí, sabe-se lá se vai caber regime fechado para esse empresário na hora que ele for cumprir a pena, né? Essa dosimetria final da pena ainda será feita pela juíza em um momento oportuno, mas aí fica o detalhe, né? O detalhe que esses 8 anos de reclusão, ele não é um veredito completo, porque justamente ainda tem esse período de detração, que é o tempo que ele cumpriu as medidas cautelares de recolhimento noturno e de final de semana, que vai ser descontado ainda do montante dessa pena para cumprimento dela. Então, esse foi o resultado ali do Tribunal do Júri. Após 15 horas aí de sessão, saiu a sentença. Então, neste momento, a informação é de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado, mas vai ser reduzido ainda esse tempo. Foram esses, então, os destaques do setor de segurança.